ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a uma análise que está no livro Para Além da Bíblia, do professor historiador italiano Mario Liverani, falando acerca da relação do faraó com a terra de Canaã, especificamente no período Amarna, sobre a questão dos apirus, que nós já demonstramos aqui diversas vezes no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que os apirus não são os hebreus. Esta tese não é nem mais levada a sério na academia, no sentido de que o povo hebreu bíblico são os apirus. Apirus não era nem a designação para um povo específico, mas caracterizava um status social. Exatamente isso. O termo apiru, se nós fôssemos traduzir o que realmente ele poderia significar, seria algo como rebeldes, foras da lei, invasores, mercenários, escravos trabalhadores, salteadores. Exatamente isso. Esta seria a designação para apiru. Caracterizaria muito mais um status social do que a definição de uma etnia, de um povo. Mas é claro, somente aqueles que não se debruçam sobre a literatura especializada, como a obra de Rainey, Kutz, McLaughlin, Israel Finkelstein, Noah, Zícora Koshav e o próprio professor, doutor acadêmico italiano Mario Liverani. Então vamos entender um pouco desta questão na época do período Amarna, onde temos cartas que falam abertamente da questão dos apirus na terra de Canaã. Livro Para Além da Bíblia, do professor Mario Liverani, página 18. O faraó era, com efeito, um deus distante, que os reis palestinos consideravam bastante inerte e silencioso, e, portanto, difícil de compreender e de confiabilidade incerta. Os reis palestinos estavam habituados a um sistema de relações políticas baseado na reciprocidade, que não tinha correspondência na ideologia egípcia. Eles estavam acostumados a ser fiéis ao seu senhor, mas a receber em troca proteção. Portanto, ter o trono garantido contra ataques externos ou insurreições internas. Estavam habituados a prestar homenagem, mas também a ser ajudados em caso de necessidade. Eles estavam acostumados a responder às mensagens de seu senhor, mas esperavam que ele respondesse, por sua vez, às mensagens que lhe enviavam. Nada disso aconteceu. Antes, o faraó expressou descontentamento com seus constantes pedidos e, em qualquer caso, não respondeu. Acima de tudo, mostrou absoluto desinteresse pelo seu destino pessoal. O professor Mario Liverani está nos apresentando um quadro em que, em um período posterior à dominação egípcia, nós tínhamos um sistema nas cidades-estados de Canaã e até em questão e interação não somente entre as cidades e outros senhores que dominaram a região, uma relação de correspondência, de sim eles se colocarem como vassalos, mas de terem suas perspectivas atendidas, no sentido de controle e dominação da terra. Já quando nós nos aproximamos mais do período Amarna, esse contato, esse relacionamento, ele se distancia, a ponto de, como nós veremos aqui, de ocorrerem reclamações ao faraó, porém, vemos que esses líderes de cidades-estados, em algumas situações, não foram atendidos. O que isto tem a ver, então, com a questão da narrativa bíblica da conquista da terra por Josué? Nós vamos ver claramente evidenciado de que não há nenhuma conquista de povo hebreu. Temos diversos grupos sociais que são identificados na historiografia extrabíblica, não somente os Chasso, como os Apirus, como os Ixos, entre outros. E
E o que nós vamos perceber é que não há espaço para a questão da narrativa hebraica bíblica. Este calar-se ou ficar quieto, inerte, é expresso nas cartas de Amarna, através do verbo calo, que corresponde ao devido campo semântico ao hebraico daman. Encontramos isso em diversas passagens, cujo objetivo é, em todos os casos, mostrar perplexidade e descontentamento diante do comportamento passivo e de quem fica na expectativa diante da falta de reação, que corria o risco de comprometer todo o sistema. Vamos ler então Carta do Período Amarna, Carta de Biblos 132. Eis que Turbazu foi morto no portão de Sile, e o rei ficou silencioso, inerte. Veja, Zinrida, rei de Laques, foi ferido por servos que se tornaram Apirus ou Abiru. Então, só uma pausa aqui na leitura da carta. Você vê que se tornaram, passaram a ser. Entenda isso, não é uma etnia. Já expliquei isso aqui diversas vezes. E a Pictiada foi morto no portão de Sile, e o rei permaneceu silencioso, inerte. Que o rei, meu senhor, saiba que Biblos, fiel servo do rei, está são e salvo, mas a hostilidade dos inimigos contra mim é muito forte. Que o rei, meu senhor, não fique inerte em relação à Sumura, que tudo não aconteça ao lado dos inimigos ou a favor dos inimigos. Aqui se referindo aos Apirus, bando de mercenários, bandidos. Carta do Período Amarna 132 de Biblos, e também eu li um trecho da Carta de Amarna 41 de Jerusalém. Vamos ler também um trecho da Carta 151 de Biblos também. Já não é como antes, para as terras do rei. Todos os anos as tropas egípcias saíam para inspecionar as terras, enquanto agora na terra do rei e em Sumura a sua guarnição passou para o inimigo, e você, no entanto, permanece inerte. Envie tropas egípcias em grande número para expulsar o adversário do rei de sua terra, e então todas as terras passarão para o rei. Você é um grande rei, não fique inerte em relação a este assunto. Na verdade, o único interesse do faraó era ter o sistema sob seu controle, ciente de que o eventual usurpador do trono de um pequeno reino teria sido tão leal a ele quanto o rei deposto, que portanto não valia a pena defender. Esta interpretação do professor Mário Liverani é fantástica. Não tinha preocupação nenhuma. Eles estão brigando pelo quintal, mas quem manda no terreno inteiro sou eu. Então esse era o pensamento do faraó. Lembrando que o sistema de dominação egípcia na terra de Canaã não veio a colapso por causa dos Apirus. Não. O colapso veio por causa dos povos do mar, dos invasores povos do mar, lá no século 13, antes da Era Comum, antes de Cristo. Que isso fique bem claro. Só se decidiu intervir se a permanência da autoridade egípcia no país estivesse realmente em jogo. Todos os anos, um pequeno regimento egípcio percorria os reinos palestinos para recolher tributos e outros bens especificamente solicitados. O regimento, algumas centenas de soldados, foi percebido por um mensageiro que anunciou a sua chegada e pediu que estivesse pronto tudo o que fosse necessário para a sua recepção e tudo o que devia ser entregue. A mensagem de advertência faraônica também pedia ao pequeno rei para proteger a disposição que lhe foi confiada, o que significava mantê-la em ordem e em perfeito estado de funcionamento. Estas mensagens desencadearam respostas que nos mostram o estado de espírito dos reis locais, que denunciaram a impossibilidade de proteger a cidade e solicitaram a proteção de seu senhor, ou limitaram a sua proteção apenas até a chegada das tropas egípcias, vistas como uma solução salvadora para todos os seus problemas. Por fim, pediram que as tropas cumprissem a sua missão de amedrontar
afrontar os inimigos do pequeno rei, evidentemente apresentados como inimigos do faraó. Ou seja, de acordo com a interpretação histórica do professor Mário Liverani, o que nós temos é que o faraó, volta a dizer, ele não estava se preocupando, quem vai ser a galinha chefe do galinheiro. Não. Quem mandava no galinheiro era ele. Então ele só, de acordo com os registros históricos que está nos expondo o professor Mário Liverani, anualmente o faraó enviava suas tropas para fazer a inspeção, que na verdade era para recolher os tributos, e aí cada um fazia a sua dinâmica para atender aquilo que eram as exigências do faraó. Era bem assim que funcionava essa política no período Amarna. Não quer dizer que era a política ideal, mas era a política executada. Mas tudo se revelou inútil. As expectativas que os reis locais tinham de ter apoio do Deus distante contra os seus inimigos, com uma fuga às suas dificuldades, com a salvação dos perigos que os rodeavam, permaneceram sem resposta e sem efeito. Ou seja, o faraó não atendeu às reivindicações, não atendia aos pedidos. Evidentemente, a fidelidade não foi suficiente para receber a proteção solicitada, o que suscitou dúvidas angustiantes sobre se o comportamento havia sido correto ou não, sobre a presença de caluniadores malévolos ou mesmo sobre a possibilidade de culpa desconhecida. Então, de acordo com a análise do professor Mário Liverani, levantava-se, especulava-se entre os pequenos reis das cidades e estados de Canaã, de fato, estamos agradando o faraó? Será que fizemos alguma coisa? E é verdade, porque em algumas cartas que eu já li aqui, na íntegra em vídeos passados, nós vemos esta preocupação por parte de alguns reis e estados da terra de Canaã. E lembrando que o problema não eram só os apirus, como também havia reis de cidades e estados que atacavam outras cidades e estados, como, por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui falando de Labaiú, que conquistou diversas cidades, e ele dizia para o faraó do porquê que ele estava fazendo as guerras internas e assim conseguia continuar as suas conquistas, porque ele fazia o que fazia, mas deixava bem claro que ele continuava debaixo da autoridade do faraó. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.